Olá, alunos! Bom dia! Aqui é a professora Bianca. Hoje nós vamos começar a revisão para a Unicamp dentro da disciplina de Filosofia. Nessa semana eu vou estar organizando uma série de vídeos para disponibilizar para vocês na sequência dos vestibulares. Então, na semana que vem a gente vai fazer um vídeo sobre o vestibular do Enem, obviamente, e depois sobre a FUVEST. A característica, né, desses vestibulares, das temáticas vão ser exploradas nas questões. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, sobre a temática, né, o caráter da prova de filosofia da Unicamp. Eu separei alguns temas e vou disponibilizar para vocês essa lista de exercícios, onde a gente vai aplicar os temas que vão ser revisionados aqui nessa aula. Então, inicialmente, nós vamos começar com um conteúdo muito importante, muito evidente nas provas de vestibular, quando a temática é filosofia, que é a questão da ética. A ética, ela pode ser interpretada como os valores que norteiam as nossas ações, os nossos princípios. Então, a ética, ela se difere da moral. São temas muito associados, principalmente dentro do contexto da Grécia Antiga, onde moral e ética são conceitos que não se desassociam, né? Fazer aquilo que é considerado certo e também fazer aquilo pensando no bem sumo, né? No coletivo, era aí duas relações muito intrínsecas dentro do contexto da Grécia Antiga. Então, muito importante, quando a gente fala sobre o contexto de ética, a gente pode pensar inicialmente na teoria do Platão. O Platão, ele acredita que uma boa ação é a ação que se aproxima da ideia de bem. Então, em algum momento, se você for trabalhar a questão, né, platônica entre a ideia do bem agir em sociedade, você pode simplesmente, né, falar de uma noção abstrata, porque em Platão ele acredita, vou colocar aqui na luzinha, ele acredita que uma boa ação é aquela ação que se aproxima da ideia de bem. A ideia de bem só existe no mundo das ideias, então você, quanto mais racional for a sua escolha, quanto mais ela se aproximar do ideal, melhor, né, vai ser a sua ação moral ou ética. Platão é um idealista. Nós temos aqui uma relação de teorias éticas na filosofia extremamente importante, envolvendo aqui três relações filosóficas. Primeiramente, a filosofia do Aristóteles. O Aristóteles, ele vai fazer uma teoria filosófica baseado no bem-agir, né, através da felicidade. Então, ele acredita que uma boa ação, uma ação moral, é aquela que tem como fim, como finalidade, preocupação, a felicidade, a eudaimonia. Então, a filosofia do Aristóteles, a filosofia ética, é conhecida como a ética das virtudes. Ele acredita que através do uso da razão, através da prática, do hábito, nós vamos nos tornando cada vez mais virtuosos se a gente aplicar a justa medida. Então, o Aristóteles, ele é o filósofo da moderação. Ele acredita que a gente pode tornar-se virtuosos através do hábito, através do uso da razão. Cada vez que eu uso a minha razão e faço a escolha do meio justo, da justa medida, eu vou me tornando uma pessoa mais virtuosa, desenvolvendo tanto as virtudes intelectuais quanto as virtudes morais. Então, essa questão no Aristóteles, como o homem se torna virtuoso através do uso da razão, fazendo a escolha da justa medida e da moderação, é um ponto muito importante. Então, fazemos aquilo que é o certo, porque todos nós queremos ser felizes, atingir o bem sumo. Então, esses conceitos como eudaimonia, bem sumo, estão ligados à ideia de felicidade na teoria do Aristóteles. Muito importante aí esse conceito para os nossos estudos para os vestibulares. Seguindo aí, nós temos também uma oposição à ideia do Aristóteles. Muito comum o contraste entre essas duas teorias filosóficas. O Kant, ele acredita que nós
né, devemos fazer aquilo que é certo, porque nós somos racionais. A ética do Kant, a teoria, né, do bem agir, ele está associado ao conceito de deodôntico, ao conceito de dever. Então, uma boa ação, uma ação considerada certa, é aquela que segue o princípio racional de que você deve fazer aquilo que é certo. Existe uma noção de obrigação moral relacionada com a ideia, né, de que todos nós somos racionais. Então, o Kant, o nome da sua filosofia ética é a ética deodôntica, né, que é colocado muito em contraste com a ética aristotélica, porque o Aristóteles acredita que uma boa ação é uma ação que conduz à felicidade coletiva, e o Kant acredita que a felicidade é algo extremamente subjetivo, e isso pode levar um desalinho, um desacordo, né, sobre esse conceito, sobre esse consenso. O Kant vai elaborar uma teoria muito importante para os vestibulares, que é a teoria que fica conhecida como imperativo categórico. Ele acredita que uma ação correta é uma ação que pode ser universalizada. Então, se você escolhe, obviamente, agir, essa ação ela pode ou não se tornar uma máxima universal. É sempre essa a pergunta. Então, o Kant, ele tem uma teoria baseada no dever. Essas são perguntas, né, que normalmente se norteiam através da ideia do dever, da razão, da universalização da ação, formando um imperativo categórico. Não tenha medo dos conceitos do Kant, basta revisar e enfrentar uma série de exercícios de múltipla escolha para acabar ganhando um pouco mais de seguridade dentro da filosofia desse filósofo que é tão, vamos dizer assim, assustador, inicialmente, por causa dos seus conceitos elaborados. Bom, chegamos aqui numa outra corrente ética importante explorada pelos vestibulares e relacionada também tanto ao Kant ao Aristóteles, que é a questão da ética utilitarista consequencialista, relacionado ao princípio da maior felicidade. O que é uma ação correta? É uma ação que não gera consequências negativas, é uma ação que não promove a infelicidade. Então, a ética utilitarista consequencialista é bem contemporânea, né? A gente acredita que uma ação é uma ação correta, tanto para mim quanto para as pessoas que estão à minha volta, se ela não gera consequências negativas, se ela não traz infelicidade. Então, o conceito de ética é muito importante, explorado pelos vestibulares. Nós temos algumas linhas clássicas, como Aristóteles, Kant e a ética utilitarista consequencialista do Bentham e do Stuart Mill. Então, bora lá, vamos seguir com mais um tema. Bom, pessoal, um outro tema muito evidente também nas questões de filosofia nos vestibulares, principalmente no caráter, né, da Unicamp, é a questão da política, do conceito de política. Na Grécia Antiga, né, o berço da questão política, do conceito de política que vai ser muito evidente, né, dentro da nossa cultura no mundo ocidental. É importante, obviamente, a gente entender a necessidade de conceituar o que é a política, para que serve a política, quem vai se beneficiar, obviamente, dos arranjos públicos. Então, inicialmente, nós temos aqui o conceito de política por meio da sociologia platônica. Platão, através da sua filosofia idealista, também constrói uma cidade perfeita, uma polis, a calipolis ideal, no seu livro A República. Então, no livro da República, inicialmente ele começa com a definição do conceito de justiça, porque ele acredita que uma das preocupações, uma das finalidades da política é a justiça social, uma forma, né, de distribuição que reduza a igualdade e encaminhe, obviamente, o coletivo através da ideia do bem-estar. O Platão, ele desenvolve, então, uma sociedade estratificada. Ele pega o modelo do funcionamento de um corpo e fala que existe a classe dos trabalhadores, a classe dos guerreiros
e a cabeça seria uma analogia ao rei filósofo. Então o ventre, onde provém as necessidades básicas, está associado, obviamente, ao trabalhador. No peito está ligada à classe dos guerreiros, que vão proteger a polis, e a cabeça seria ali o governante, o rei filósofo. Sempre chama a atenção dos alunos para pegadinhas envolvendo, né, a questão democrática. O Platão, ele é antidemocrático. O Platão, ele vai fazer uma crítica antidemocrático. Ele vai fazer uma crítica ao à democracia ateniense. A democracia ateniense foi a mesma que colocou, né, o seu mestre para tomar cicuta e ser condenado à morte. Então a morte de Sócrates, ela tem uma influência muito grande no conceito de política para o Platão. Um outro conceito de política muito importante e muito associado ao uso da razão, do meio justo, o excesso e a falta, é o conceito da política para Aristóteles. Aristóteles tem uma obra muito importante também, que se chama A Política. Nessa obra, A Política, existe um debate, um célebre debate sobre as formas de governo. Então, o Aristóteles, ele vai falar sobre o governo de sobre a forma pura e a forma impura, governo da monarquia e a tirania, que seria a forma impura. Ele vai falar sobre a aristocracia, a oligarquia, forma pura e impura do governo de poucos, do governo das elites. E ele também vai falar sobre o governo de muitos, que é a questão da democracia. Então, existe um debate sobre formas de governo dentro da obra do Aristóteles. Um outro conceito muito importante a ser explorado sobre o Aristóteles é essa essência do homem. Para ele, a essência do homem se revela através da política. Então, o Aristóteles, ele tem a teoria de que o homem é essencialmente o animal político, faz política por necessidade. Uma questão muito importante aí. Por que nós pensamos em política? Qual é a finalidade da política? Nós temos que lembrar que, para Platão, o sinônimo da política é justiça social, e em Aristóteles, o sinônimo da política, ela só pode ser felicidade, bem sumo. Eu me preocupo com a questão coletiva, eu me preocupo com a questão pública, porque eu quero ser feliz individualmente e encaminhar todos, né, da minha polis para a felicidade também. Uma outra teoria importante, um outro viés muito importante, né, que é a questão da política dentro do conceito, dentro do período histórico da Idade Média. Na Idade Média, a gente vai ter uma submissão muito grande às estruturas políticas, né, relacionadas à questão da instituição religiosa. Então, existe aí, né, uma relação entre fé e política, entre fé e Estado, muito interessante para entender os conceitos de política. Ou seja, a política estava muito apegada à instituição religiosas, às regras e às normas, né, que estão relacionadas principalmente à Igreja Católica. Então a gente para de explicar a política, né, através dessa questão, dessa necessidade de pensar no coletivo, e associa o coletivo também à religião. Logo depois da Idade Média, a essa predominância das ideias da Igreja Católica, nós temos uma obra muito importante, uma obra que é uma obra de divisor de águas, que quebra o paradigma da filosofia das virtudes. O Aristóteles, o Platão, né, a Grécia Antiga acreditava que o príncipe, até mesmo na Roma, né, acreditava que o príncipe, que um bom legislador, ele deveria ter virtudes. Ele deveria ter a sabedoria, ele deveria ter a temperança, coragem, ele deveria ter virtudes principescas, virtudes religiosas. O Maquiavel, ele simplesmente fala, olha, para ser um bom governante não precisa de nada disso. Você não precisa ter virtude nenhuma. Então ele constrói, né, um rompimento entre política e ética. Política e ética são questões diferentes. A política, o bom político, ele não necessita dessas virtudes. Então, qual é a finalidade da política em Maquiavel? Manutenção do poder, manutenção do território. É para isso que serve a política. A política ela não deve ser
idealizada, é uma política pragmática, feita na prática, mediante as consequências, mediante as circunstâncias, na verdade. Então, não importam os meios, essa é uma questão muito importante para as questões de vestibular sobre o Maquiavel. Para ele, você pode usar de qualquer meio para atingir o fim da política, que é a manutenção do poder, a manutenção do seu território. Você pode fazer qualquer coisa para atingir isso. É importante também o conceito de virtude e o conceito de fortuna. A gente não deve relacionar o conceito de virtude com virtude. Virtude está associado à ideia de astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Astúcia, que é a capacidade de se anteceder. Que é a capacidade de se anteceder aos problemas, beleza? Então, o bom príncipe, ele deve aí conseguir chegar antes dos problemas. Outra ideia muito importante que vai favorecer o príncipe é a fortuna. A fortuna, ela está associada à sorte, porque o Maquiavel é italiano. Então, por gentileza, destaquem essas duas características, porque elas são colocadas muito em questões de múltipla escolha como uma forma de confundir os alunos. Então, a virtude, a astúcia e a sorte são dois ingredientes importantes que um príncipe deve contar para que ele consiga atingir a finalidade do poder, que é a manutenção do poder e a manutenção do território. Uma outra ideia muito importante sobre o conceito de política, só que dentro aí, né, da ideia de modernidade, é o contratualismo político filosófico do século XIX, que vai ser relacionado com o Hobbes, que escreve a obra O Leviatã, favorecendo, né, obviamente, a instituição de uma sociedade civil através do absolutismo monárquico. Então, a gente tem aí uma explicação racional da instalação da política do contrato social por meio das ideias da monarquia absolutista que defendia o Hobbes. Logo depois, a gente tem ali ideias extremamente, né, modernas, ligadas à ascensão da burguesia, não só economicamente, mas politicamente, através da teoria do liberalismo político do John Locke. O John Locke, ele acredita, né, e vai legitimar a propriedade privada através do trabalho. Ele consegue explicar como que a propriedade privada é um direito inalienável do homem, que o homem tem desde quando ele vivia nesse pretenso, né, estado de natureza. E nós temos também uma teoria muito crítica do contrato social, do contratualismo político, que é do Rousseau. O Rousseau, ele acredita que o pacto, o contrato social, ele é ilegítimo e a gente deve fundar um outro contrato, um outro pacto fundado na vontade geral, na participação direta, no fim da alienação e também com a função de um ditador ditando as leis dentro dos moldes romanos para que a gente conseguisse promover essa participação direta do indivíduo dentro da questão política. Então, o tema política é super abrangente, mas também ele é muito conceitual e objetivo, pensando aí, né, dentro dos períodos históricos e como que o conceito de política ele se transforma também juntamente com a sociedade e assim vai. Bom, um outro tema muito importante e muito abrangente, né, extenso e interessante é a teoria do conhecimento. Como que nós pensamos a verdade? Como que a nossa mente entende, compreende e funciona, né, conscientiza-se sobre a realidade. Então, a teoria do conhecimento, ela é uma característica do conhecimento racional que se inicia lá na Grécia Antiga. Então, lá na Grécia Antiga, nós vamos ter os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles são caracterizados como os filósofos que tentam compreender o funcionamento da natureza, né, da realidade, não mais a partir de visões mitológicas. Eles rompem com as visões mitológicas de mundo e começam a criar, através da observação, através de algumas experiências, modelos de explicação da natureza, do princípio que move a natureza, da arquê, e como que a arquê, esse princípio primordial de transformação, atua sobre a physis. Então, primeiramente, quando a gente fala de primeiros filósofos,
nós temos aqui uma questão muito importante, que é a filosofia dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles são considerados, né, os filósofos da natureza. Eles vão procurar, né, na dinâmica do funcionamento da natureza, respostas para os seus questionamentos. Os pré-socráticos, eles são vamos dizer assim, o pai dos primeiros cientistas, né? A filosofia, ela se diz como a filosofia é a ciência mãe, através da caracterização dos pré-socráticos. Então é muito interessante conhecer Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides e também o Demócrito. Então existem aí uma série de pequenas teorias, né, de pequenas tentativas de explicação desses filósofos sobre como funciona a realidade. Então vale a pena, obviamente, uma revisão interessante sobre os precursores do pensamento filosófico, que são os pré-socráticos. Logo depois a gente vai ter uma mudança de tema na filosofia, que é a filosofia antropocêntrica, né? Mais pensando o homem como um centro das reflexões, o que é o homem, o que define a essência do homem, o que separa os homens dos outros animais, que é a filosofia socrática. Então, os pré-socráticos, eles são considerados os filósofos da natureza, querem saber a dinâmica da natureza, fazer explicações sistemáticas sobre como ela funciona, enquanto o Sócrates, ele vai destinar a filosofia, né, a questão filosófica, a reflexão, a crítica e o conceito para o homem. A filosofia socrática, ela está muito associada ao diálogo socrático, uma série de perguntas habilmente colocadas. Existe um nome para esses diálogos socráticos, que é o método da maiêutica. A maiêutica, ela tem como intenção despir, né, o interlocutor das suas certezas e depois seguir com uma série de perguntas habilmente colocadas para que o interlocutor ele consiga ele mesmo parir as suas próprias ideias através desses questionamentos. Então, se você fizer alguma questão sobre teoria do conhecimento em Sócrates, você vai trabalhar o conceito de maiêutica, usando a ideia da ironia, só sei que nada sei, uma forma de despir as pessoas dos seus preconceitos e depois, obviamente, seguir com uma série de perguntas, né, uma série de interrogações habilmente colocadas para que a pessoa para que a pessoa consiga parir as suas próprias ideias. Maiêutica significa dar luz às ideias, e é o método socrático. Logo depois do Sócrates, nós temos o seu aluno, o Platão. O Platão, quando nós falamos de teoria do conhecimento, nós temos que nos preparar para falar da dialética platônica. O mito da caverna, ele é uma alegoria, ele é uma metáfora para a transformação da ideia, enquanto aparência, na sua essência. Enquanto, né, ela está no mundo material, no mundo que é o mundo dos sentidos, que é o mundo da transformação, do engano, e depois essa ideia que é apenas uma aparência, ela se transforma com o uso da razão, né? Ela se aproxima da sua essência. Então, o aluno ele tem que se preparar para traduzir o mito da caverna e associar com a teoria do conhecimento do Platão. Depois do Platão, nós temos o seu aluno também, o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai além do seu mestre. Nós temos um conceito, né, que é dualismo platônico. O Platão acredita que a realidade ela é dual, ela tem um mundo do material e o mundo das ideias, o mundo sensível e o mundo inteligível. Enquanto o Aristóteles, ele acredita que existe só um mundo, que não devemos dificultar, né, essa reflexão do conhecimento. Para ele só existe um monismo. A explicação da realidade, ela se dá através da compreensão da matéria. Então, em Aristóteles, nós temos uma série de teorias e conceitos que são importantes. A teoria do conhecimento do Aristóteles está muito associada com a sua ideia lógica, ele é o pai da lógica, então ele vai usar muito da indução, da dedução e da observação para gerar as suas ideias. O Aristóteles ele também vai fazer uma teoria que fica conhecida como ato e potência. A teoria do ato e potência vai ser uma forma de resolver um embate entre Heráclito e Parmênides. Se as coisas se transformam, eu não posso conhecê-la.
E o Platão, né, também acreditava que não era possível o conhecimento das coisas que se transformam. E o Aristóteles ele vai falar, podemos sim, nós conhecemos, né, todos os seres, ele tem essa essência dual. Nós existimos enquanto ato e existimos quanto potência, explicando como acontecia a transformação. E o Aristóteles ele também vai gerar uma ideia que é a teoria das 4 causas. O Aristóteles ele acredita que se você quer entender a realidade, a transformação da realidade, você deve entender a realidade como um efeito de um princípio causal. Toda causa gera um efeito. Então, para você conhecer o objeto, o conhecer é uma relação entre o objeto e o sujeito que conhece, basta você conhecer as 4 causas. Então, ele vai falar da causa material, do que é feito, a causa formal, qual é a forma, a essência do objeto, que faz ele ser ele mesmo e não outro. Depois da causa formal, nós temos a causa eficiente, que é quem fez. E por último, a causa final, para que foi feito. Então, a teoria do conhecimento do Aristóteles está associada às 4 causas. E também o Aristóteles ele faz, né, a teoria do primeiro motor imóvel, que é quem coloca a realidade em movimento. Esses são temas de teoria do conhecimento envolvendo aí a filosofia do Aristóteles. Seguindo na linha do tempo, nós vamos pensar um pouco sobre a filosofia dentro do contexto da Idade Média, essa relação de que não existe mais apenas as verdades, o conhecimento racional. Existe também o conhecimento que vai ser revelado por Deus. Essa é uma noção que vai ser apresentada pela instituição religiosa da Igreja Católica. Nós temos 2 filósofos muito importantes, um filósofo que pertence à patrística, que é o Agostinho de Hipona. O Agostinho vai fazer uma tentativa de relacionar a fé e a razão, uma tentativa, mas apenas o Tomás de Aquino, na escolástica, é que consegue promover uma explicação racional da existência de Deus. Ele comprova racionalmente a existência de Deus usando as ideias do Aristóteles. Então a gente tem aqui a ideia de que para ajudar a convencer os novos pagãos, para ajudar a convencer os pagãos dessa nova religião que é o catolicismo, os padres, os padres que são considerados os sábios, os intelectuais, eles vão se utilizar da estrutura racional da filosofia do Platão e também do Aristóteles. Quando a gente fala de teoria do conhecimento, dentro do contexto da Idade Média, a gente pode ver, então, questões que vão usar dessa ideia, dessa estrutura racional relacionada com a estrutura da fé. Tanto no Agostinho de Hipona, usando as ideias do Platão, cristianizando Platão e ficando com essa característica do neoplatonismo. Então, o Agostinho de Hipona, ele pega as ideias do Platão, como a ideia da teoria da reminiscência, e transforma na teoria da iluminação. Conseguimos pensar em Deus porque existe dentro de nós uma centelha, uma reminiscência, do que é Deus. Então, através da razão, através da fé, a gente vai despertando essa noção que nós temos de Deus. Teoria da iluminação, ele vai explicar também o que é o livre-arbítrio. Logo depois, em Tomás de Aquino, fica a ideia muito mais interessante. O Tomás de Aquino, ele constrói uma teoria que é a teoria das 5 vias que comprovam a existência de Deus. Ele vai argumentar racionalmente e convencer racionalmente de como que Deus existe, sim. Então, a teoria do conhecimento dentro da Idade Média está super relacionada à fé e também a essas 2 escolas. Uma escola que é a do Agostinho, a patrística, e a outra que é a escolástica, que é a escola pertencente filosófica da Idade Média do Tomás de Aquino. Na modernidade, nós temos teorias do conhecimento a dar com pau. É o que mais tem, Que é a ideia do racionalismo, do empirismo, do criticismo kantiano, da fenomenologia. Nós temos também ideias que envolvem a teoria da representação de mundo no idealismo alemão. Então, teoria do conhecimento é uma área bem extensa da
É uma área bem extensa da filosofia e nós temos aí que nos dedicar porque ela é também de grande incidência nos vestibulares. Inicialmente, o racionalismo do Descartes, boa parte da verdade ela era condicionada apenas pela questão racional. Depois nós temos um outro método, né, para comprovar a realidade, a verdade, que é através do empirismo, que vai falar sobre os sentidos e as sensações. Nós temos tanto Hume quanto Locke, quanto dois, né, empiristas famosos. Depois nós temos a teoria do criticismo kantiano. O criticismo kantiano é uma síntese feita, né, entre o racionalismo e o empirismo. O Kant vai explicar como que a mente opera, como que a razão funciona, como que a razão elabora os sentidos, formando a compreensão. Então, o criticismo kantiano, ou a filosofia transcendental do Kant, ela merece total atenção também, pois ela é uma síntese de duas correntes de teoria de conhecimento muito famosa da modernidade. E por fim, nós temos a ideia do fenômeno. Não podemos conhecer as coisas em si, só podemos conhecer o fenômeno. E o Russell ele vai entender como que a nossa cabeça, como que a nossa mente, ela consegue conhecer, né, esse fenômeno. Cada vez que a gente observa o objeto, a gente observa ele através de uma óptica diferente, um fenômeno diferente. Então, nós, quando falamos de teoria do conhecimento, nós estamos pensando em como que o homem conhece, como que a mente consegue processar e tomar consciência da realidade de fato. Um outro tema muito importante associado à ideia de o que é ciência é a ideia do método científico. O método científico ele existe para garantir rigor às teorias, às leis e às considerações que são elaboradas pela ciência. A Unicamp, ela é uma faculdade que tem muito respeito ao conceito de ciência, acredita na ciência como algo que promove a humanização das pessoas, não apenas ligado à ideia de progresso e avanço. A ciência ela está a favor, né, do reconhecimento humanístico, obviamente. Então é muito importante a gente pensar filosoficamente sobre o conceito de ciência. Eu separei aqui a ideia do Descartes, inicialmente, porque ele define, né, através dessa ideia do mecanicismo cartesiano, do método cartesiano, todo o espírito do conhecimento científico moderno. Então, é muito importante saber dessa responsabilidade do método cartesiano sobre o que é ciência. O Descartes ele vai definir o método cartesiano através da dúvida metódica, que é o exercício de pôr todos os conhecimentos que ele conhecer até então em dúvida, duvidar de tudo. Depois da parte da dúvida, ele vai gerar a análise, muito ligado à ideia de técnicas experimentais. Depois que ele fizer essa análise por meio da experimentação, por meio da submissão das suas hipóteses, ele vai elaborar uma síntese e depois da síntese ele vai seguir com uma série de revisões para que esteja de fato consolidado a sua lei ou a sua teoria. Então, Descartes ele é muito importante para pensar o que é ciência dentro da temática dos vestibulares. Nós temos também dois físicos, filósofos importantes, que são bem contemporâneos, que é o Karl Popper e o Thomas Kuhn. O Karl Popper e o Thomas Kuhn têm formas diferentes de investigar o que é a ciência. O Karl Popper ele acredita que a ciência ela deve ser analisada através de um viés analítico. Então ele acredita que uma lei, uma teoria, uma hipótese científica, ela deve sobreviver ao princípio da falseabilidade. Ela deve, né, segundo ele, não mostrar que uma ideia é 100% verdadeira, correta, mas o quanto essa ideia está errada. Se a ideia ela conseguir sobreviver ao princípio da falseabilidade, ela é de fato, né, uma ideia que faz parte, uma lei, uma teoria científica. Se ela não sobreviver ao princípio da falseabilidade, significa que ela não é uma ideia científica de fato. Então, essa é uma questão importante e uma definição sobre o que é ciência. Logo depois a gente tem uma visão muito conhecida do filósofo Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele acredita
que a ciência ela deve ser analisada através de uma abordagem histórica. Então, cada período tem e é regida, a ciência normal é regida por um paradigma, que são os conjuntos de crenças que são validadas e legitimadas pelas pessoas daquele período. Em algum momento, esses paradigmas, eles começam a serem apresentados como falhos, apresentar erros, e ele vai falar que esse paradigma ele vai ser reconstruído num período que ele chama de ciência extraordinária. Ciência extraordinária é um período de reconstrução dos paradigmas. E, por fim, ele vai falar sobre a revolução científica. É quando ocorre uma reconstrução de fato, né, formando um novo conjunto de crenças que vai reger o conhecimento de determinado período. Então, o Thomas Kuhn acredita que a ciência ela é determinada pelos paradigmas, conjunto de crenças que são validados como legítimo dentro de um período de tempo. Bom, seguindo com temas que são importantes para a nossa revisão, nós vamos falar da questão da estética. A estética. A estética é o tema que finaliza, né, a nossa revisão. A estética, ela está muito relacionada ao conhecimento sensível. Temos conhecimento, sabemos de coisas não apenas através da realidade racional, mas também através do conhecimento sensível, né? Sentimos, intuímos, e isso não pode ser desprezado pela filosofia. Então, a estética, ela significa a análise do conhecimento sensível. Como é possível conhecer sensivelmente? A estética está muito relacionada à ideia de conhecer o belo, o que faz, né, da arte, de fato, uma representação da beleza. Inicialmente, nós temos sempre uma crítica do Platão. Platão é muito evidenciado, né, nas questões de estética, porque ele começa fazendo uma crítica sobre a noção de estética. Ele acredita que essa contemplação da beleza, essa contemplação do conhecimento sensível, o belo, é apenas uma cópia, é apenas uma mímese. Então ele vai falar que a arte é a cópia da cópia, vai fazer uma crítica. Coloquei aí essa crítica dele nessa frase: o poeta é um sofista, né? Ele não acredita que os sofistas, sempre fala mal dos sofistas a partir da ideia de que os sofistas eles estão muito mais interessados sempre, né, em agradar do que de fato ser autêntico. Então ele vai falar que o poeta é um sofista porque os sofistas eles promovem essa depreciação das sensações. É muito importante o conceito de mímese, cópia da cópia, obviamente. Logo depois a gente tem uma noção muito importante, estética, que é do Aristóteles. O Aristóteles ele acredita que a arte, a poética, o teatro é extremamente educador, não tem nada a ver com essa ideia de cópia, de mímese. Ele vai falar muito que a arte ela tem essa ideia de cartaz, né? A beleza ela tá na cartaz, nessa purificação, de você conseguir se emocionar, se identificar com a tragédia, né? Com a poesia. O Aristóteles ele tem uma noção também de beleza muito importante associada à ordem, equilíbrio, medida e proporção. Ele acredita que a beleza está, né, nessas noções de harmonia e de ordenação. É uma questão muito importante, né, essa noção de beleza. Ele fala que a beleza é uma unidade na variedade. A beleza para ele, a harmonia, ela está perante o caos. E ele acredita que a beleza é um conflito entre harmonia e também a desordem. Então essas noções sobre o que é beleza para o Aristóteles ajuda muito nas questões sobre estética, que vem sendo aí um conteúdo bem importantinho, né, ultimamente nos vestibulares. Bom, outras teorias estéticas que vão pensar sobre a questão da beleza. Dentro dessa evolução histórica que a filosofia faz, na Idade Média, a beleza é a face de Deus. O belo, o conhecimento sensível, o autêntico, é aquele que mais se aproxima, obviamente, da questão da fé, da questão da aproximação de Deus. Logo depois do renascimento cultural e científico, a gente vai ter aquela ascensão, né, dos artistas sendo influenciados pelos mecenas, dos pensadores e também ali dos descobridores. Então, no renascimento cultural e científico, nós temos uma ideia de que a técnica é diferente da arte.
A técnica ela está ligada à utilidade, enquanto a arte ela está ligada a belas artes. No Renascimento, a arte ela tem como objetivo promover a beleza. Então a gente vai ter toda a questão do realismo, né, dentro da ideia do Renascimento, bem também como aí essa reverberação na Idade Moderna. A beleza é subjetiva na modernidade. A beleza ela não está em algo, em uma técnica. Ela é a partir da experiência do sujeito com a arte direto, com o sentimento. Então a gente vai ter uma influência do racionalismo na concepção estética, em que ele diz que a arte, o belo, é um conceito universal. O empirismo acredita que a beleza é condicionada pelos sentidos, pelas experiências e pelas nossas sensações, enquanto o Kant ele vai falar sobre a questão de juízo de gosto. Ele vai falar que o juízo de gosto é uma soma de algo racional e irracional. A gente pode ficar aqui um tempão discutindo o quanto que o samba é melhor que o pagode, mas se você gosta de samba ou de pagode, isso é mediado por um juízo de gosto, e o juízo de gosto ele envolve tanto aspectos racionais quanto irracionais. E o Kant ele vai falar que a beleza está no sublime, que é a grandiosidade do universo, quando a gente percebe que a gente é muito pequeno em relação ao universo que a gente vive. Então ele tem esse conceito de que a beleza é o sublime. Ele vê no Kant, obviamente, a beleza na matemática, na potência do cosmos, né? Nessa magnificência do cosmos. Ele acredita que essa potência, a grandiosidade do cosmos acaba gerando na gente um terror e uma admiração. Então ele explica o sublime como essa força que nos esmaga e nos faz perceber essa nossa pequenez de ser humano. Esse é o tratado estético, né? Uma parte do tratado estético do nosso querido Kant. Bom, chegamos aqui ao fim das nossas revisões temáticas e vamos lá dar uma olhadinha na nossa lista de exercício. Então, inicialmente, nós começamos com exercícios sobre ética. Do exercício 1 ao exercício 7, nós estaremos fazendo um exercício sobre a temática ética e política, muito evidente. Façam esses exercícios e depois venham aqui assistir o vídeo para checar a forma como você pensou. Fico aí insistindo na ideia de que existe técnica para fazer exercício de múltipla escolha. Quando você errar os exercícios, dê um jeitinho ali de você retomar o exercício, de entender aonde foi o seu erro, beleza? Não simplesmente se sabota, checa o gabarito, vê que errou, fica chateado. Não, vamos tentar entender e vamos tentar evitar cometer esse tipo de inferência nas questões. Então, bora lá. A primeira questão é baseada, né, na obra Ética a Nicômaco, do Aristóteles. Em sua obra, Aristóteles utiliza uma metáfora para expressar a sua concepção de como viver uma vida feliz. Então, como viver uma vida feliz. Diz ele que a função de um tocador de lira é tocar a lira, e de um bom tocador de lira, um tocador de lira virtuoso, é tocar a lira de modo excelente. Então, um bom tocador de lira é tocar a lira de modo excelente. Do mesmo modo, viver de modo excelente é viver por meio da virtude. Virtude significa arete em grego. Assinale a afirmação que melhor define o conceito de virtude em Aristóteles. Para Aristóteles, a virtude ela é uma disposição do caráter para agir segundo um princípio racional que visa a felicidade. Sou racional e, consequentemente, sou feliz? Não, peraí, vamos ler as outras. Disposição de caráter para agir de acordo com as leis divinas. O Aristóteles está falando do princípio racional, da justa medida, da moderação, do hábito para tornar uma pessoa virtuosa, né? Então, não pode ser as leis divinas. C. Disposição de caráter para escolher os extremos das paixões. Você quer ser um tocador de lira ou um excelente tocador de lira? Então, nesse caso, né, a alternativa correta da primeira é a alternativa C. Na C, podemos ver que o conceito de virtude ele está associado a essa disposição de caráter
para escolher os extremos entre as paixões. As paixões existem e nós devemos usar a nossa razão para moderar essas paixões. Então, alternativa C. Depois a gente tem aqui, ó, disposição de caráter para buscar os prazeres e fugir dos desprazeres. Não, o Aristóteles, ele acredita que os desprazeres, eles acreditam, e você deve ter aí, né, virtude, hábito e racionalidade para conseguir lidar com isso. Vamos seguir aí com a questão 2. A questão 2 trabalha o mito da caverna na obra do Platão. O seguinte excerto encerra o mito da caverna de Platão. E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista à estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que me parece, tal como aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto, de certo, moralmente e também de belo. Então nós temos aqui uma passagem sobre o mito da caverna, conceituando, né, o mundo inteligível. Então, inicialmente, vamos dar uma olhadinha e ver o que o vestibular queria nesse momento. Considerando o pensamento platônico, assinale verdadeiro para o que for verdadeiro e falso para o que for falso. As virtudes humanas podem ser adquiridas facilmente por todos os indivíduos, cabendo aos filósofos a missão política pedagógica de ensinar os caminhos através da dialética socrática. Então, a gente está falando de Platão, a gente está falando de dialética platônica. A questão, ela vem colocando vários pontos certinhos, mas ela acaba errando, fazendo essa relação metodológica incorreta. Então, a gente não pode marcar a primeira, né, como verdadeira. Ela é farseta total. Então, vamos lá. É falsa. Logo depois, para Platão, a virtude resulta do trabalho reflexivo da razão. O bem é, portanto, o esforço do conhecimento pela busca da sabedoria. Exatamente expressa, né, nesse personagem que é o filósofo que consegue se soltar das amarras e ascender até a entrada da caverna, onde ele contempla a ideia, a verdade, né, que é o bem, obviamente. Então, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Próxima. Seguindo a tradição sofista, Platão propunha que o verdadeiro é tudo aquilo que pode ser provado e definido pelo esforço da razão, afastando o domínio da mera opinião, que em grego significa doxa. Ela começa errada, né, nessa ideia. O problema dessa segunda questão, da terceira afirmativa, na verdade, é que ela fala sobre a tradição sofista. Então, não segundo a tradição sofista, segundo a tradição platônica, obviamente. Então, tomem cuidado com as pegadinhas. E depois a última. No pensamento platônico, o processo de descobrimento da verdade é representado por um movimento de libertação de um mundo de realidades parciais e ilusórias. Exatamente, super verdadeira. A dialética platônica, ela é a transformação da ideia, o caminho que a ideia faz, enquanto apenas uma aparência mediado pelos sentidos, né, dentro do mundo das ideias, até a essência, que é o conhecimento verdadeiro, que está, obviamente, dentro daquilo que ele vai chamar de mundo inteligível. Então, dentro do mundo, deixa eu colocar aqui, ele chama de mundo sensível, que a gente chama de mundo material também, e aqui nós temos o mundo inteligível.
E quando nós estamos falando da questão, né, do mito da caverna, os vestibulares eles estão pedindo exatamente essa interpretação, e não que você conte a história ou entenda simplesmente a história, mas que você consiga ver esse conceito filosófico, a dialética platônica, o caminho que a ideia faz, a marcha da ideia, né? Como disse ali a última, um movimento de libertação para um mundo de realidades parciais e ilusórias, que são os conhecimentos que provêm do conhecimento gerado no mundo sensível. Bora para a próxima questão. A próxima questão fala de uma escola helênica. O helenismo é uma escola muito importante que tem aí como influência o Aristóteles, a preocupação com a felicidade, o que fazer para ser feliz. A gente fala do racionalismo ético. A gente vai procurar na nossa capacidade racional uma forma, uma filosofia para ser feliz. O exercício 3 vai trabalhar a escola filosófica e a problemática, né, envolvida no conceito e o período histórico do helenismo. Então, nós temos 4 escolas muito importantes dentro desse período. A primeira é a escola dos cínicos, que acreditavam que para ser feliz bastava você viver com um certo desapego, tanto das convenções sociais quanto das questões materiais. Os céticos, eles acreditavam que não existe conhecimento seguro e verdadeiro, abre mão dessa ideia que você vai ser feliz. Depois nós temos aí os estoicos, que é o centro da questão 3, vai trabalhar a ideia de que só podemos ser felizes através da nossa característica natural, que é a razão. E por último, os epicuristas, que acreditam que nós conseguimos ser felizes se nós somos pessoas moderadas. Bom, então vamos lá, vamos fazer a leitura sobre essa questão, né, nesse vestibular do ano de 2020. O trecho a seguir expõe parte do pensamento do Sêneca, o mais importante pensador estoico do período romano do estoicismo. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Por que deixamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável aposta-se um e de outro. Uma laboriosa dedicação às atividades inúteis. Uma embriaga-se de vinho, o outro entorpece-se na inatividade. Alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende os esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse, à maneira de oráculo, o maior dos poetas. A pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas é tempo. Então ele coloca, de tal forma, não duvido ser verdadeiro. Então ele concorda, né, com essa máxima. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas é o nosso tempo de vida, obviamente. Bom, vamos seguir ali para fazer a leitura das afirmações. Para o estoicismo, o homem é um microcosmos no macrocosmos. Microcosmos, né, o eu, e o macrocosmos, que seria o todo. É parte do universo, do cosmos. Uma conduta ética deve ser de acordo com os princípios da natureza, para assim atingir-se a felicidade. O que é princípios da natureza num texto estoico? A racionalidade. Então, a nossa natureza, nada melhor fazer do que aquilo que é natural do homem, a razão. Então, a primeira alternativa, ela está correta exatamente, né, por colocar essa definição de que somos felizes na medida em que realizamos a nossa natureza racional. Então, o universo é racional e o homem também é racional. Seguimos, né, o macrocosmos sendo um microcosmos, obviamente. 2. Para o estoicismo, a felicidade consiste no abandono do autocontrole, abandono da razão, e a austeridade como negação de uma determinação natural.
o comportamento ético impõe a conquista e não a aceitação. Então ela começa aí, essa segunda afirmação errada. A felicidade ela não consiste no abandono do autocontrole. O autocontrole é a razão e é aquilo que possibilita de fato que eu seja feliz. Terceira afirmativa. A ética estoica carrega um forte determinismo e um certo fatalismo. Por essa razão, deve imensa influência à ética cristã em sua aceitação dos conhecimentos. Ou seja, o estoicismo, ele aceita os conhecimentos a partir dessa noção da razão. Ah, morreu? Aceita com razão. Ah, partiu? Aceita com razão que você vai ser feliz. Então, nós temos aqui a ideia de que a afirmação 1 é a correta, assim também como a afirmação 3. Nós iríamos escolher no vestibular, fazendo essa questão, a alternativa, que é, obviamente, a alternativa B. Apenas a 1 e a 3. Vamos seguir aí com uma questão entroncada que exige uma boa compreensão de texto, mas ela trabalha duas visões duais muito importantes. Uma visão que trabalha a questão do animal político, né, do Aristóteles, e uma outra visão que trabalha o estado de natureza e o estado de sociedade para o John Locke. Então vamos lá ler esse primeiro texto aí. O bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da cidade, polis, mas este é mais belo e mais divino, porque se amplia da dimensão do privado para a dimensão do social, para a qual o homem grego era particularmente sensível. Portanto, concebia o indivíduo em função da cidade, e não a cidade em função do indivíduo. Aristóteles, aliás, dá a esse modo de pensar dos gregos uma expressão pragmática, definindo o homem como um animal político. Então, nós temos uma teoria sendo exposta aqui do Aristóteles. Ele fala inicialmente, né, que a política ela é feita do indivíduo para a polis e não da polis para o indivíduo, né, falando exatamente sobre essa caracterização, definindo o próprio como um animal político faz política por necessidade, é a realização da sua essência ao fazer política. Então, quando a gente vê a teoria do animal político, nós estamos vendo uma teoria essencialista que diz que a natureza do homem é uma natureza política. Vamos ver o próximo texto. O próximo texto é o texto do John Locke. O John Locke ele escreve um livro que se chama Os Dois Tratados sobre o Governo Civil, dentro do contexto que é a Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange, o parlamento, abre o parlamento, fecha o parlamento. O Locke ele defende os ideais políticos da burguesia dentro do contexto da Inglaterra. É muito importante pensar o Locke como um iluminista, o Locke como um teórico político do liberalismo político, obviamente, o Locke dentro da ideia do empirismo também. Então ele é um cara que está em várias frentes da filosofia. Concebo de bom grado que o governo civil é o remédio acertado para os inconvenientes do estado de natureza. Então vamos lá, no contratualismo político, eles acreditam que nós aceitamos um contrato, um pacto social para deixar o nosso estado de natureza e viver sob a proteção de um estado dentro do estado de sociedade. Então, contratualismo político é um acordo tácito feito entre a média da maioria das pessoas que visa aí um certo consenso, uma certa coesão, uma harmonia na nossa vivência dentro da questão civil. Então, tanto o Locke, o Hobbes, como o Rousseau, eles vão pensar o contratualismo político com base nessa diferenciação. Nós éramos animais dentro do estado de natureza, vivíamos sobre as leis apenas da natureza, e nós vamos abrir mão dessa liberdade, dessa igualdade, para poder viver dentro de uma sociedade. Cada um deles fundamenta e explica de forma diferente como que vai ser fundado, e críticas também, como fez o Rousseau, a esse pacto. Então, estado de natureza e estado de sociedade são conceitos muito importantes. Vamos continuar. Os quais certamente devem ser
grandes onde os homens podem ser juízes em causa própria, já que é fácil imaginar que quem foi injusto a ponto de causar dano a um irmão raramente será tão justo a ponto de condenar a si mesmo por isso. Mas além dessas considerações, sustento que todos os homens estão naturalmente naquele estado e nele permanecem até que, por sua própria anuência, tornam-se membros de alguma sociedade política. Então, o John Locke, ele vai falar que uma das vantagens de abandonar o estado de natureza é poder viver essa mediação da justiça. Ele não acredita que existia justiça dentro do estado de natureza, porque a natureza nos fez iguais e é difícil, né, a gente imperar sobre essa igualdade. Então, bora lá. O vestibular vai fazer uma comparação entre essas teorias. Então, uma leitura atenciosa, um certo conhecimento prévio seria o suficiente para fazer essa questão. Vamos lá. Para Aristóteles, assim como para Locke, o indivíduo é mais importante que a constituição da sociedade e do Estado. A gente vê que essa é uma afirmação incorreta, porque ele diz, né, que a vida coletiva ela aprimora a vida individual. Errado. B. Locke afirma que o indivíduo é anterior à sociedade. Vamos ver, né? Falando que o indivíduo é anterior à sociedade e ao Estado, dando continuidade à doutrina clássica iniciada pelo Aristóteles. Então, ele está dizendo que desde sempre o homem é o animal político, assim como Aristóteles. Não. A ideia é que o Locke, ele acredita que a gente vivia no estado de sociedade e por necessidade dessa mediação da justiça, né? A gente vivia no estado de natureza e por necessidade dessa mediação da justiça, a gente escolhe viver no estado de sociedade, beleza? C. Em oposição à tradicional doutrina aristotélica, né, do homem como animal político, Locke afirmava que o indivíduo é concomitantemente ao surgimento da sociedade e do Estado. Então, ele está falando, né, que ao aparecer a sociedade, ao aparecer o Estado, o homem também se torna um animal político. Não, peraí, não é bem por aí a interpretação e a oposição. E por último nada, a alternativa D. Aristóteles afirma que o indivíduo é anterior ao Estado. Não, ele é um animal político, né? Em oposição a Locke, que sustenta a anterioridade da sociedade em relação ao indivíduo. Não, ele acredita que o indivíduo existe antes da sociedade. Então começa certo e depois faz uma relação errada. A gente vai ficar apenas com a alternativa E. Esse exercício ele exige uma interpretação de texto muito legal para opor uma filosofia essencialista ligada à questão da essência política e uma teoria que é a teoria do Locke, que acredita que a necessidade da política ela aparece juntamente com a necessidade da sociedade civil. Então, em oposição à tradicional doutrina aristotélica, que define o homem como um animal político, o Locke afirmava que o indivíduo é anterior ao surgimento da sociedade e do Estado. Você consegue voltar para o seu texto e escolher a parte, obviamente, que confirma, né, essa visão. Então, essa é uma técnica muito importante nos exercícios que exigem uma grande interpretação de textos longos, como nessa questão. Se você der uma olhadinha aí, né, ele começa. Concebo de bom grado o governo civil, então a sociedade civil é o remédio acertado para os inconvenientes do estado de natureza. Falando, né, que o indivíduo, ele antecede, obviamente, a questão da política, da sociedade e do Estado. Vamos lá. Questão 5. A questão 5 é uma questão sobre um texto do John Locke, o entendimento acerca, o ensaio acerca do entendimento humano. Ampliando as suas investigações para além das capacidades e deixando seus pensamentos vagarem em profundezas. Então, ampliando suas investigações para além das suas capacidades e deixando seus pensamentos vagarem em profundezas, ao tal ponto de lhe faltar apoio seguro para o pé. Não é de admirar que os homens levantem questões e multipliquem disputas acerca de assuntos que são insolúveis, servindo apenas para prolongar, aumentar as suas dúvidas e para confirmá-los ao fim de um perfeito ceticismo.
O Locke, né, o empirismo, ele coloca muito em evidência a questão dos conhecimentos metafísicos. Como conhecer, como validar os esquemas metafísicos se o empirista ele só acredita no conhecimento que é feito mediante a questão experimental. Então, olha lá. Considerando a passagem acima e a obra de qual foi extraída, segundo Locke, os homens tornam-se céticos. Então, por que os homens se tornam céticos? Segundo o texto e segundo a filosofia empirista do nosso querido Locke. Segundo ele, os homens se tornam céticos porque são capazes de obter um conhecimento provável acerca das coisas. Então, ele se torna cético exatamente por conseguir conhecer. E aí? Pode ser, né? Depois, B. Não limitam as suas investigações ao que pode conhecer. Tanto conhecer o impossível. Depois a gente tem a C. Dependem da experiência sensível para conhecer. Sendo a experiência sensível enganosa, o bebê não está consciente. Esse daí é o Locke. O Locke ele acredita na experiência sensível. Essa é totalmente errada metodologicamente. Depois, não são capazes de encontrar um apoio seguro para os seus pensamentos. É por isso que eles se tornam céticos. Um pouco vaga. E depois aí, eles se tornam céticos porque eles encontram prazer na disputa. Então a disputa gera a pessoa ficar sempre em dúvida. Inicialmente é muito importante saber o que é um cético. O cético é aquele que não acredita que é possível formular um conhecimento seguro e verdadeiro. O cético está associado à ideia de suspensão dos juízos do conhecimento sobre as coisas. A alternativa correta é a alternativa B. Ou seja, nós nos tornamos céticos porque nós não conseguimos limitar as nossas investigações àquilo que é possível conhecer. Se você volta ao texto, você consegue, através de uma partezinha dele, extrair a sua confirmação. Então, ele fala que ampliando as suas investigações para além das nossas capacidades racionais, nós, obviamente, começamos a levantar questões e multiplicar disputas sobre essas questões insolúveis, servindo apenas para quê? Aumentar as nossas dúvidas e gerar um perfeito ceticismo. O que gera um perfeito ceticismo? Essas ampliações das nossas investigações que estão para além das nossas capacidades. Vamos lá. Questão 6. A questão 6 é uma questão que fala sobre a questão política envolvendo um texto da Hannah Arendt. Então, olha lá. Segundo Hannah Arendt, para os gregos, forçar alguém mediante a violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos que eram considerados pré-políticos de lidar com as pessoas, típico da vida fora da polis, característicos do lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava sobre os poderes incontestes e despóticos. Muito importante a gente saber que a Grécia Antiga é o berço, do surgimento da questão política. A política, ela é uma forma de se impor à tirania, ao autoritarismo. A política, ela está ligada ao consenso através do debate. Então, vamos lá. Considerando a passagem acima e a obra de quem foi extraída, que fala sobre a condição humana, da Hannah Arendt, para os gregos antigos, a família era considerada um tipo inferior de associação política? Essa daí está errada porque a família não é uma associação política, como diz o próprio texto. B. Não havia igualdade política, posto que havia uma dominação do âmbito familiar. Então, não existia igualdade política porque a família ela não fazia parte realmente, da questão política. Então, tá errada porque não havia igualdade, porque não faz parte do âmbito, obviamente. C. As mulheres, apesar de dominadas no âmbito familiar, eram livres para participar da esfera pública. O bebê está consciente, mais uma vez, a pessoa ela está ligada no que a gente está falando do período em que apenas os homens faziam parte, obviamente, do conceito de cidadão de fato. Então, a gente iria anular essa pela questão da incorrespondência política e histórica. D. Para os gregos e antigos, a comunidade política polis deveria persuadir o chefe de família a abdicar dos seus poderes despóticos. Então, a política é convencer. Não, a política e a família eram coisas separadas.
E a comunidade doméstica, a família e a comunidade política, a polis, eram entendidas como formas diferentes de associação. Uma é associação política, a outra é uma associação familiar, fundamentalmente distintas, como evidencia o texto acima. Se você volta para o texto acima, você consegue, obviamente, assegurar, através da compreensão de texto, a alternativa que você escolheu. Mas essa questão é uma questão característica, que se você tem um conhecimento prévio sobre a estrutura política da Grécia Antiga, você vai ter uma segurança maior para escolher, obviamente, a alternativa correta. Vamos lá para a questão 7, Maquiavel. Maquiavel é o queridinho aí dos alunos nos vestibulares. O Maquiavel, ele traz uma compreensão nova, né, para a política. A política até então era a política das virtudes. O Maquiavel fala assim, ó, para ser um bom príncipe, para ser um rei, para ser um governante, não precisa de nada. Você só deve cumprir com o propósito da política. Fazer a manutenção do poder, fazer a manutenção do seu território, tendo astúcia e tendo sorte, tendo virtude e contando, obviamente, com a fortuna. Vamos lá fazer a leitura do texto. É necessário um príncipe para manter no poder que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Ele não precisa, né, ser bom ou ser mau. A filosofia platônica rompe com a ética política. E ainda que não lhe importe incorrer na fama de certos efeitos, sem os quais dificilmente poderia salvar o governo, pois, considerando o bem, podemos encontrar coisas que parecem virtudes e que, se praticadas, o levariam também à ruína, e outras que poderiam parecer vícios e que, sendo seguidas, trazem o bem para a segurança, o bem-estar do governante. Então, o governante, ele poderia ter, obviamente, tanto as suas virtudes quanto os seus vícios, que isso não iria influenciar na finalidade da política, que é fazer a manutenção do seu território e a manutenção do poder. De acordo com a teoria política de Maquiavel, assinale a alternativa correta. A primeira fala, Maquiavel afirma que um bom governante precisa, antes de tudo, ser amado. O bebê está consciente? O vestibular sabe muito bem que é de conhecimento geral do ensino médio que o Maquiavel, ele prefere ser temido do que amado. Então, você ia cancelar essa através da máxima. B. Segundo Maquiavel, a ação política não pode ser autônoma em relação aos preceitos da religião e da moralidade. Então, ele está falando que a ação política ela não pode ser separada, não pode funcionar sozinha, sem se relacionar com a religião e também com a questão da moralidade. Super incorreta e não tem nada a ver com esse rompimento da questão ética. C. Para manter o poder, Maquiavel, o governante, deve considerar como virtudes o que todos consideram como vícios e vice-versa. Grande contradição, contexto, não pode ser essa, sobrando apenas a alternativa D na questãozinha 7. Maquiavel destaca como virtude de um governante menos suas qualidades morais ou a sua obediência a preceitos teóricos, e mais a astúcia com regras práticas. Então, ele está falando exatamente nessa questão de que para você ser um bom governante, para você sentar no trono de ferro, você só precisa de virtude, que é astúcia, e também de fortuna, que é sorte. Lembre-se da roda da fortuna, que você aí não vai confundir. Bora lá para o exercício 8. Exercício 8 é também aí um exercício que envolve política dentro da Grécia Antiga. A gente tem uma política muito censitária na Grécia Antiga. Poucas pessoas celebravam a cidadania. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é do texto do Aristóteles. Aristóteles, ele acreditava que cada indivíduo tem o seu lugar na sociedade. Inclusive, a gente tem um lugarzinho também para os escravos, segundo Aristóteles, porque afinal os filósofos, né, os seus senhores, eles precisam se dedicar a outras questões. Se eles trabalharem, como que eles vão ter o tempo ocioso para fazer filosofia, para fazer arte, enfim, para fazer o belo? É uma questão difícil. Vamos lá. De fato, o homem livre manda no escravo, da mesma forma que o marido na mulher, o adulto na criança.
Nesses casos, as partes da alma estão presentes em todos esses seres. Todos eles têm alma, mas são dispostas de modo diferente. O escravo ele não tem faculdade deliberativa. A mulher tem, mas não tem a faculdade de decisão. A criança tem a capacidade de decisão, mas ainda não está desenvolvida. Deveríamos necessariamente admitir, então, que o mesmo se passa com as virtudes morais. Todos devem participar delas, embora não da mesma forma, mas na medida em que cada um cumpre a sua função. Então, cada um tem um lugarzinho na sociedade e cada um tem uma função, segundo a filosofia maluquita aqui do Aristóteles. Vamos lá. Com base no texto e no modo como Aristóteles concebia a participação de homens livres, mulheres e crianças e escravos nas deliberações, naquilo que seria decidido na polis ateniense, assinale a alternativa correta. Então a gente viu que o homem livre ele manda no escravo, mas o escravo não tem o poder de deliberação. O marido ele manda na mulher, mas a mulher ela delibera, mas ela não tem o poder de decisão. Quem tem é o marido. E o adulto ele manda na criança, porque a criança ela pode decidir, mas ela não tem isso desenvolvido nela. Vamos lá fazer a leitura. Mulheres e escravos possuem a mesma alma, sendo seres com virtudes intelectuais idênticas, motivo pelo qual desempenham funções similares no âmbito doméstico. O texto todo é para falar que a galera é diferente, então essa não pode ser. B. Todo ser humano é um ser social ou animal político, porque cada um cumpre a mesma função de participação na polis, cabendo adicionalmente às mulheres a participação nos banquetes, o que ele colocou ali, que é diferente, não cumprimos a mesma função, não pode ser alternativa B. Alternativa C. As funções dos homens livres, mulheres e escravos são determinadas pela nossa alma, pela alma, havendo uma igualdade em suas capacidades para cuidar da casa e da administração pública. Não, eles são diferentes, o texto todo está falando sobre isso. D. As mulheres têm função de cuidadores da casa, e embora não tenham a capacidade de deliberar, esta é distinta dos homens, que impede as mulheres de participarem das questões políticas. Então temos as almas iguais, porém a gente não consegue deliberar, segundo Aristóteles. Essa seria a alternativa melhor, que se liga com o texto. A última, a gente tem aqui a ideia de que as funções das mulheres são similares às dos homens livres. Ainda que suas capacidades deliberativas sejam desiguais, eles possuem os mesmos deveres e direitos. Não possuem de jeito nenhum, a mulher não vai participar da política, jamais. Vamos para a próxima questão. Questão 9, que fala sobre o nosso queridinho Descartes através de uma crítica, obviamente. Então, nós estamos indo para a questão 9 da nossa lista, que vai falar sobre a filosofia cartesiana. A ciência avançou tanto que as pessoas acham que não precisam mais morrer. Continuamos usando todos os artifícios da tecnologia, da ciência, para endossar a fantasia de que o mundo vai ter comida, todo mundo vai ter geladeira, todo mundo vai ter um leito hospitalar, todo mundo vai morrer mais tarde. Isso é uma falsificação da vida. A ciência e a tecnologia acham que a humanidade não pode incidir impunentemente sobre o planeta, como será a última espécie sobrevivente e a única a decolar daqui, quando tudo for para o ralo. A gente tem um texto muito interessante do Ayrton Krenak, que é da etnia Krenak, um indígena que tem ganhado um grande espaço dentro da literatura. A pergunta: a situação criticada pelo filósofo, líder indígena Ayrton Krenak, é fruto de uma visão de mundo decorrente do pensamento moderno. Então ele está criticando uma visão de mundo do pensamento moderno. Que visão de mundo desse pensamento moderno, que é fruto, que é direcionada à crítica? Ele está criticando o mecanicismo cartesiano. O mecanicismo cartesiano, ele vai promover um determinismo, porque ele vai tentar explicar as leis da natureza através das leis científicas. Então, somos determinados apenas pelas leis físicas. A questão do mecanicismo cartesiano, ele também traz um reducionismo,
A ideia de que, quer entender o mundo, entenda o funcionamento mecânico que o mundo apresenta. O mundo é só isso. E existe também uma ideia de que o dualismo do Descartes, né, ele divide o homem entre mente e corpo. Ele diz que o corpo seria apenas uma máquina física e que é ocupado por uma alma, e essa alma ela seria de fato, né, a nossa mente. Então ele fala que nós somos uma res cogitans e uma res extensa. Cogitans. A res cogita seria a nossa mente, seria a ideia de que penso, logo existo, primeira certeza que ele encontra. Então, nós somos formados por uma mente e nós somos formados por um corpo. E esse corpo, ele é interpretado no mecanicismo cartesiano como apenas uma máquina física. Bom, então, a gente vê, né, que o mecanicismo cartesiano está muito relacionado à ideia de que o homem é apenas uma engrenagem nesse grande mundo máquina que nós habitamos, fazendo uma crítica diretamente relacionada, né, à ideia do Ayrton Krenak. Depois a gente tem como alternativa aqui, idealismo do Hegel. O idealismo do Hegel acredita que nós somos fruto, né, a história, ela é fruto das ideias, tese, antítese e síntese. A gente não vê essa evidência, né? Ele fala assim, a ciência e a tecnologia acha que a humanidade não só pode incidir imponentemente sobre o planeta, como será também a última espécie sobrevivente. Depois a gente tem aqui a teoria transcendental do Kant, falando que o conhecimento ele transcende apenas a questão, né, da razão e da experiência. Depois a gente tem o justnaturalismo do Locke, que é a ideia de a explicação das leis naturais que regiam o homem no estado de natureza. E por último, o existencialismo do Sartre, que vai explicar a nossa existência subjetiva a partir da liberdade, responsabilidade. Então, a única resposta correta que está relacionada, né, a essa visão de mundo moderno que é criticada pelo Ayrton Krenak nesse texto é o mecanicismo cartesiano. Vamos lá, questão 10. Gente, a questão 10, ela fala sobre estética. A questão 10, ela está associada à ideia de que a beleza, ela é a contemplação do conhecimento sensível. Então, quando eu vou fazer uma questão de estética, eu tenho que lembrar que a estética é um campo, obviamente, que pensa o conhecimento sensível. E a ideia de que a beleza, o belo, exatamente o belo, é a contemplação estética. A contemplação estética é o conhecimento sensível. Nós percebemos que existe uma parte em nós que é o conhecimento racional e o outro que é um conhecimento que é mediado pelas nossas sensações. Vamos lá, fazer a leitura do texto. No diálogo Hipias Maior de Platão, Sócrates declara: recentemente alguém me pôs em grande apuro, numa discussão em que eu rejeitava determinadas coisas como feias e eu elogiava outras por serem belas. É a ideia de que exige um juízo estético entre você gostar da barata, mas não... de você gostar da borboleta, mas não gostar da barata. Todas são insetos e existe um juízo estético em qual você define uma como feia e a outra como bela. Beleza. Havendo-me perguntado em tom sarcástico o interlocutor: qual é o critério, Sócrates, para reconhecer o que é belo e o que é feio? Vejamos, poderás dizer-me o que seja o belo? Considerando a passagem acima e a obra da qual foi extraída, é correto afirmar que, de acordo com Sócrates, só é possível dizer o que é belo depois de ter identificado determinadas
o belo, ele tá ligado à experiência, depois de você ter visto uma série de coisas belas, aí você sabe que é a beleza. É isso que tá dizendo Platão, né? O Platão, o Sócrates, não existe a ideia de belo em outro mundo, então não pode ser essa. Bem, a dificuldade se coloca para os juízos sobre a beleza, mas não sobre os juízos de verdade, tais como isso é uma mesa. É tão difícil de definir um juízo de beleza quanto um juízo de verdade, beleza? Então, não apenas o de verdade. Então, a B está incorreta por causa disso. C. Para identificar algo como belo, é preciso conhecer o que é belo. É preciso determinar, conceituar o que é o conhecimento sensível. Essa alternativa é a alternativa correta. Ela está muito ligada à interpretação de texto e à exclusão também por meio dessa interpretação. Olha ali, o critério para distinguir o belo e o feio varia segundo as pessoas. Ele está falando que é relativo? Não. Ele está dizendo, poderá dizer-me o que é belo? Você pode definir para mim o que é beleza? Não é relativo. E há uma distinção entre o belo e as coisas belas, né? Entre artesanato e arte. Não é exatamente isso que está falando o texto, não podendo ser aí. Vamos fazer uma questão A11. Estamos cansados, porém estamos chegando no fim. A questão 11, ela fala sobre a ética deodôntica. É uma questão bem legal para você avaliar se você entendeu o imperativo categórico do Kant. Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Então, eu faço aquilo que é considerado certo por dever e a respeito à lei. A lei de que sou racional e toda a humanidade também. Devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Então, a minha forma de agir, ela deve ser considerada sempre em relação à humanidade como um todo. Eu gostaria que as pessoas agissem dessa forma. Se eu gostasse que sim, se eu pudesse universalizar a minha ação é uma ação correta. Se eu não posso universalizar a minha ação não é uma ação correta. Vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria kantiana do dever, a ética deodôntica, a ética do dever, assinale a alternativa correta. A máxima de uma ação moral universalizável pode ter como fundamento os efeitos da ação. Os efeitos da ação estão ligados à ética consequencialista, então essa estaria errada. A obrigação incondicional, do dever, que a lei moral impõe, advém do reconhecimento da possibilidade de universalizar as máximas dessa ação. Então, a obrigação, a lei moral, ela está associada com a ideia de que eu posso não universalizar a minha ação? Exatamente, Essa seria a correta em relação à teoria do Kant. Vamos ler as outras, por exclusão. A mentira pode, em certas circunstâncias? Não. No Kant, você nunca pode mentir. Você nunca pode tornar a mentira uma ação universalizável pela questão do dever. Racionalmente, você sabe que mentir é péssimo. D. A máxima incondicional de uma ação moral pode ser como fundamento a experiência, ou seja, é relativo, cada um experiencia de uma forma? Não, é um dever do indivíduo. E o imperativo categórico, princípios dos imperativos do dever, escolhe entre os estímulos fornecidos à vontade o que é mais adequado. Ele até junta aí uma questão de Schopenhauer para tentar misturar e invalidar aí essa ideia. Então, também é incorreta. A gente chega aqui na última questão da revisão de filosofia nesse sábado que antecede a Unicamp. Obviamente, chegamos aqui, que nem o Coringa. Então, vamos lá. A refilmagem deste ano do clássico personagem Coringa provocou discussões sobre seus significados no plano sociopolítico, analisando as várias versões inspiradas no HQ da DC Comics. Fabrício Moraes descreve o Coringa como um ID, que seria um impulso destrutivo e caótico. Então, para ele, o Coringa é o ID, um impulso destrutivo e caótico, mas também criativo e artístico. Batman, ele seria o superego. Então, Batman é o superego, o juiz punitivo, o ordenador, o arquétipo do guardião que confronta e impõe limites a um território. O Coringa seria a face da comédia, Batman seria a face da tragédia. Nesse sentido, o filme do Coringa nos mostra que o aspecto lúdico só tem
pleno sentido se coexiste com a vida da sobriedade. Coringa e Batman são indissociáveis. O texto. Considerando a análise acima, é correto dizer que está amparada teoricamente. Então, esse texto aqui do Fabrício trabalha uma visão dual entre o Coringa e o Batman e uma visão paradigmática, antagônica, em que eles se completam também. Então, a gente vai ver essa visão do Fabrício, ele pode ser amparado por quais correntes filosóficas que estão abaixo. Primeiramente, a gente tem a teoria do Nietzsche, depois a gente tem a teoria do Marx, depois a gente tem a teoria do Aristóteles, de Mimesis, misturada com uma teoria do Platão, e por último, a gente tem a ideia do Santo Agostinho. Pessoas, se você visse a primeira afirmação diretamente, você ia lembrar do Apolíneo e do Dionisíaco, um ligado ao aspecto da mesura, da ordem, e o outro ligado às paixões. Então, na noção estético-moral de Nietzsche, o nascimento da tragédia, onde ordem e caos se equilibram e fazem o nascer humano. Coringa e Batman, eles são indissociáveis, assim também como o Dionísio, expresso na loucura, e o Apolo, expresso através dessa característica racional. Essa é a alternativa correta. Se você fosse ler as outras, elas seriam incompatíveis metodologicamente, porque na B ela faz uma explicação sobre luta de classes, elas são antagônicas, mas o que gera o antagonismo é a posse dos meios de produção e não as características, né, morais e estéticas de cada uma das classes. Depois a gente tem uma ideia, né, de um método fundado na ideia de mimesis, que nem é do Aristóteles, então ela seria super errada. E a D, que fala do Santo Agostinho, né, que o Coringa e o Batman eles estariam ligados ao aspecto do pecado e também ligado à ideia da graça divina. Então a gente vê que esse dualismo ele pode ser muito mais expresso, obviamente, na obra do Nietzsche. Pessoas, muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez, desejo para vocês boa prova. Fiquem atentos aí no nosso canal, porque eu vou colocar alguns vídeos ao longo das próximas semanas para revisão dos próximos vestibulares. Muito obrigada e até mais!